pessoal! Agora nós iremos dar continuidade e começaremos a pintar a maçã. Primeiro, eu acho interessante a gente usar os materiais que a gente tem em casa. Eu separei, pelo menos, a gente tem um amarelo para pintar, um verde, vermelho. Se vocês tiverem 2 tons, eu acho mais legal, fica mais bacana. Um lilás. E um azul escuro ou roxo, porque é o que a gente vai trabalhar depois para a pintura ficar um pouquinho mais escurinha aqui na parte, né? Mais escura da maçã. Eu tenho também, se vocês tiverem, ótimo, laranja. Eu peguei 2 tons de laranja, eu tenho um marrom aqui, um amarelo um pouco mais escuro e eu consegui também um verde um pouquinho mais escuro. Mas o que vocês tiverem em casa tá de bom tamanho, tá? Para começo, tenta seguir o que eu vou passar. Pelo menos usa uma das cores que eu apresentei aqui. Para começo, eu sempre acho legal a gente começar com a camadinha e começar com a parte mais clara, com o lápis mais claro que a gente tem. Então, o amarelo, eu vou seguir mais ou menos, olha, as linhas. E eu vou aplicar aqui na parte de cima a camadinha de amarelo bem clarinho. Olha, eu coloquei um pouquinho de amarelo. E a gente pode também, eu dei uma escurecidinha só no cantinho aqui, para dar um contraste, porque aqui é a parte que tem a maior iluminação. Pode colocar um pouco de amarelo aqui. Depois a gente vai finalizar e a gente vai usar de novo a cor. Então, a gente pode só colocar uma partezinha, né? Agora, vou pegar um lápis verde, vou tentar passar nas partes que eu não tinha passado. Se ficou alguma parte em branco, eu vou tentar dar uma mesclada. Mais ou menos pinto uma parte, pulo um pouquinho, venho pra cá. Outro lápis verde, pode ser o mesmo, tá? Ah, eu só tenho esse, não tem problema. Eu tenho um pouquinho mais escuro, eu vou tentar o quê? Fazer uma riscadinha aqui, como se fosse, olha, dar uma contornada em algumas partes. Então, esse pedacinho aqui, olha. Continuei com o lápis verde um pouco mais escuro. Ou pode ser o lápis que a gente já tinha usado, mas a gente força um pouquinho mais, olha. Não precisa ser em todo lugar. Faz uns risquinhos também, olha. E aqui um pouquinho. Bom, a maçã, ela tem aqui mais ou menos por dentro, a gente pode usar um vermelho mais claro e também, olha, trabalhar o risquinho aqui. Fiz aqui, venho aqui, olha, faço uns riscos também, bem levinho. Mas com a força um pouquinho mais, olha, segurando o lápis. Venho aqui também, olha, pego um pouco do laranja, risco, não em tudo. Fiz aqui, pulo aqui, venho aqui. Ó, faço aqui também. Pra gente ir mesclando, porque é isso que faz a maçã ter essa cor, né? Olha, venho aqui, faço um risquinho um pouquinho mais claro. Olha como tem várias cores juntas. Só que aqui é diferente do que a gente estava trabalhando de camada, a gente tá trabalhando por riscos, olha. Acho que dá. Pronto. Deu foco. Tenta fazer isso devagar, vocês podem ver, ó, tem uma parte aqui que tá um verde um pouquinho mais forte, tem uma parte que tá um pouquinho mais puxado pro amarelo. Agora, a gente vai trabalhar a transição pra cor vermelha, então, eu gosto de dar uma camada bem suave na maçã, tá? Porque depois a gente vai trabalhar da mesma maneira, risquinho. Como é para pintar o vermelho de maneira suave, pega mais ou menos o lápis na parte aqui, mais ou menos no meio, e tenta... Mas, olha, lembra dos riscos? Tenta mais ou menos, olha, fazer esse movimento aqui. Porque é isso que
dá toda a diferença na hora que a gente for misturar as cores. A gente vai perceber que a maçã tem esses risquinhos igual a que a gente viu, né? A maçã de verdade. E a gente vai fazer isso na maçã toda aqui, ó. Só nessa parte que não, que essa parte é a parte da luz. E acompanhando os riscos, lembra? A gente pode colocar pintar um pouquinho de leve, fazer uma camada mais leve e ir riscando. Como aqui eu pintei de forma mais escurinha, lembra? Com lápis grafite? Agora, eu vou começar a fazer umas linhas mais fortes. Para começar a aparecer os riscos. Vou fazer a mesma coisa em algumas partes da maçã. Tentando, né, seguir a linha. Fizemos a primeira parte da pintura, né, na aula de hoje. Pintamos, marcamos mais ou menos algumas regiões. Na próxima aula, nós continuaremos a pintar agora com outras cores.